E a entrevista de hoje é com o vereador Mauro Bento Filho, que vai falar um pouquinho a respeito dos projetos e requerimentos que já foram discutidos em sessões passadas e também os que ainda serão votados nas sessões ordinárias, né? Vereador, bem-vindo aqui na TV Jataí, né? Mais uma vez. Vamos falar um pouquinho a respeito dos projetos e requerimentos, né? Primeiro a respeito da prorrogação do período do refis, que foi um pedido seu, né? Isso, nós solicitamos ao prefeito Vinícius, depois de procurado por muitos contribuintes da cidade, né, nesse momento de crise que nós vivemos, externando a importância do refis e a vontade de acertar, mas precisando de um pouco mais de prazo, né? Ele nos respondeu, né, atendendo a nossa solicitação, que eu acredito que também foi uma solicitação de várias outras pessoas na cidade ao Executivo, né, e prorrogou esse refis, dando condições para que essas pessoas que têm o desejo de acertar possam usufruir desse benefício, essa facilitação que o Executivo está fazendo para acertar suas pendências na Prefeitura. Vereador, há uma certa preocupação sua, né, da sua equipe, com os animais abandonados aqui de nossa cidade, né? Que medidas que estão sendo tomadas em relação a isso aí? Exatamente. Nós temos em Jataí já de alguns anos, né, inclusive grupos de pessoas que foram se unindo, né, pensando nessa questão dos animais vadios nas ruas, a questão da atenção diferenciada aos animais. E nós temos esse problema não só pensando na questão do carinho, do cuidado, do respeito que nós temos que ter aos animais, mas pensando também do ponto de vista sanitário, de saúde pública. E aí nós solicitamos à Prefeitura que pense, elabore uma ideia e sugerimos o centro de zoonose, aquela estrutura, aquela área grande que tem ali, né, que a Prefeitura faça ali uma reforma, uma adaptação e uma divisão daquela área, deixando a parte do centro de zoonose e criando o abrigo para animais que, em parceria com a Universidade Federal de Goiás, fará, além de abrigar esses animais, fará a castração desses animais, diminuindo a população de animais vadios nas ruas. E aí eu não falo só de cães, eu falo de gatos, eu falo de animais silvestres, né? Muita gente talvez nem saiba disso, mas nós temos um problema seríssimo que se tornou um problema público, um problema social. Nós temos várias pessoas em Jataí que, por sua sensibilidade, né, arcam altos custos aí do próprio bolso para manter inúmeros cães e gatos na sua própria residência. Essas pessoas têm feito a sua parte, coisa que no nosso entendimento tem que ter uma participação muito maior, porque é uma responsabilidade de saúde pública também do Executivo Municipal. Por isso nós propusemos esse requerimento. Vereador, falando agora sobre o meio ambiente, né, tem um projeto muito legal que foi implantado em Rio Verde para incentivar as pessoas a preservar as nascentes. E você quer implantar aqui em Jataí também? Isso, nós estamos, através de requerimento, também pedindo ao Executivo que estude essa possibilidade. Esse problema ambiental já tem algum tempo que nós estamos preocupados com isso. E agora continuamos nessa batalha, né? Essa ideia que foi estabelecida lá em Rio Verde é de que aqueles produtores, sejam da zona rural, sejam as pessoas da sociedade que têm nascentes na sua propriedade, né, que façam lá o investimento em plantio de mudas, em cercar essa nascente, em cuidar, em zelar dessa nascente, né? E terão, por consequência, aí estabelecido uma norma legal pela Prefeitura, algum tipo de benefício e isenção de imposto. No caso do produtor rural, algum tipo de isenção ou abatimento no imposto, no Imposto Territorial Rural, né, e pessoas da cidade no IPTU. Então, essa ideia que nós estamos passando ao Executivo Municipal para que possamos avançar nessa questão de preservação das nossas nascentes. Tá certo, vereador. Em relação à área do CRISA, né, que fica na Vila Palmeiras, recentemente essa área foi repassada para o município, mas ainda não há nenhuma sugestão para o que aquela área vai servir, né? E você tem uma sugestão? Nós estamos sugerindo que seja criado naquela área, aproveitando a estrutura, mesmo que antiga, mas uma estrutura boa que existe lá, para construir um centro de esporte, lazer e cultura que possa abrigar também a questão da terceira idade. Nós temos aí, de muitos anos, uma necessidade de retomarmos com a questão do 13 de maio, não só do baile, mas atividades mais direcionadas para a qualidade de vida da terceira idade, enfim.
aquela área ali não basta, no nosso entendimento, ser retornada para o município. Na realidade não é nem retornada, ser repassada, porque é uma área do Estado, está parada há muitos anos, servindo ali de local para marginais, para tráfico de drogas, para prostituição, para criminalidade, que ela precisa sim ser o mais rápido possível, ser direcionada. Por isso, a nossa preocupação e a nossa sugestão que fazemos através desse requerimento. Sobre a construção do Mini Ceasa aqui em Jataí. Mini Ceasa é uma alternativa, uma ideia antiga que já de outras legislaturas nós estamos cobrando da Prefeitura, e agora nós estamos reeditando esse requerimento, entendendo que nós temos muitos pequenos produtores ligados à agricultura familiar. Nós temos muitas pessoas que estão nos assentamentos, né? Pessoas que já produzem e não têm onde vender, pessoas que gostariam de estar produzindo e pelo fato de não terem como conservar, porque esses mini ceasa têm câmaras frias, tem toda uma estrutura, né? Além de inúmeros feirantes que nós temos em Jataí, que poderiam, por Jataí já ser um centro para outras cidades, estar também utilizando esse espaço para comercializar a sua mercadoria. Penso que nós estaríamos fomentando a nossa economia, nós estaremos ajudando essa camada da nossa sociedade, que é a agricultura familiar, são essas pessoas inúmeras que estão assentadas. Eu acho que a população não tem noção da quantidade de pessoas que nós temos envolvidas como pequenos agricultores, e nesse segmento de produção de hortifruti e granjeiros. E só a nossa feira é insuficiente. Por quê? Porque nós precisamos de condições para armazenamento, né? Câmaras frias e outras coisas mais, que só existe na estrutura de um ceasa, um mini ceasa que nós estamos defendendo. Tá certo, vereador, tem um requerimento também de sua autoria que pede a extensão da rede de energia elétrica aqui em Jataí. Nós temos vários pontos em Jataí, porque vira sempre aquela confusão burocrática entre a Prefeitura e a CELG. A CELG só pode atender com poste de energia se tiver, cada poste tem que ter 2 imóveis consumidores, né? E a Prefeitura, por lei, só pode instalar lá a luminária com braço, enfim. Tem certas coisas que, pelo fato de não ter moradia, então a CELG não vai querer fazer, e a Prefeitura também não vai instalar a luminária. Então, eu entendo que o Poder Executivo tem que chamar essa responsabilidade para si. E nós estamos tentando convencer o prefeito a identificar, mapear essas áreas na cidade. Nós temos uma situação no Santo Antônio, nós temos uma situação ali acima daquele bairro novo, Flamboyant, que tem acesso àqueles bairros lá de cima, né? Que são trechos muito longos, que você não tem iluminação alguma. Então, você imagina a questão de segurança pública, né? É preocupante. Então, que a Prefeitura adquira esses postes e assuma a responsabilidade de fazer essa iluminação pública. Vereador, para finalizar, né, vamos falar a respeito de um requerimento seu que já foi votado, já foi aprovado, que é a respeito da construção de monumentos bíblicos nas entradas da cidade. Isso, nós temos um respeito muito grande pela palavra de Deus. Entendo, apesar de estarmos num estado laico, né, que o número de cristãos, né, é um número muito grande na nossa cidade. Então nós estamos propondo e solicitando, logicamente, ao Executivo que faça, inclusive, um orçamento de um projeto interessante, viável para a Prefeitura, que faça monumentos em homenagem à Bíblia nas entradas da cidade. Daqui a poucos dias nós teremos aí a Marcha para Jesus, e temos uma comunidade, conforme disse e repito, muito grande de cristãos, e entendendo que Jataí é uma cidade, a cidade que amamos, e a cidade a qual nós desejamos que ela se desenvolva e que as pessoas tenham proporcionado aí uma qualidade de vida, e queremos sim que o Senhor nosso Deus sempre nos abençoe para que a gente possa se desenvolver cada vez mais com qualidade de vida. A questão do monumento seria um monumento alusivo em homenagem, sim, à palavra de Deus e todos os cristãos que nela creem e seguem a sua trajetória, a sua vida. Vereador, qual que é a situação de todos esses requerimentos? Alguns já foram votados, aprovados, mas há alguns ainda não. Isso, nós temos, a maioria desses requerimentos que você me questionou, eles foram já votados nas últimas sessões mais recentes, né? Nessa sessão agora está faltando somente esse da iluminação pública, mas de forma que nós estamos aí, isso aí vai chegar ao conhecimento da Prefeitura, e estamos também diligenciando, porque não basta tão somente fazer documentos sendo aprovados aqui na Câmara, sem que de fato a gente haja com um processo de convencimento e arregimento de formas de convencer
de fato, a Prefeitura a fazer aquilo acontecer. Espero e acredito, eu tenho uma segurança que nós temos procurado estudar bastante aquilo que realmente é necessário para a cidade, né, para que sejam propostas úteis, ideias úteis para esse prefeito que aí está, né, pensando também na realidade econômica que estamos. Então, nós desejamos que isso aconteça o mais rápido possível para o bem de Jataí. Tá certo, vereador. Deixa um recado agora, né, para todos os seus eleitores e que acompanham o seu trabalho. Muito obrigado, Sabrina, pela oportunidade de falar de tantas ideias que nós temos aí. Obrigado à TV Jataí, que sempre nos acompanha, talvez seja a televisão que mais nos acompanha aqui na Câmara. Hoje mesmo nós votamos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma lei tão importante que a população desconhece. Eu fico triste, infelizmente, a população que tem todos os motivos hoje para reclamar, para criticar e muitas vezes para se sentir, né, contrariada com a política, mas eu entendo que a população tem que também se inteirar da situação. Para ela exercer a sua função de cidadão, ela tem que conhecer e saber o que ela vai cobrar, né? E a lei orçamentária, a lei de diretrizes orçamentárias, ela trata nada mais, nada menos do que receita, despesa, orçamento da prefeitura. E a população pode e deve sim opinar com sugestões para que sejam direcionadas através dessa lei que hoje nós estamos votando, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e posteriormente estaremos votando a lei orçamentária, que será a previsão para o orçamento do ano que vem.